Olá pessoal, então hoje nós vamos cortar o nosso uniforme de trabalho masculino. Eu estou aqui com os moldes sobre o tecido brim. O brim ele está dobrado, orelha com orelha, ó, dobradinho certinho. Do lado de cá está a dobra, onde nós vamos cortar as costas na dobra do tecido. Vai sair uma parte inteira, está com tudo 1 centímetro, a barra 3 centímetros. A parte da frente, tudo com 1 centímetro. Aqui, onde é o meio da frente, eu vou cortar rente, tá? Porque eu já coloquei a margem de 1 centímetro aqui no papel, então vou cortar rente aqui. A barrinha da frente também é 3 centímetros. A nossa gola, que é junto com o colarinho, está com tudo 1 centímetro de margem de costura. Porém, não vou cortar agora, vou deixar para cortar mais para frente na costura com vocês. Nosso punho, tudo com 1 centímetro em volta, vamos cortar 2 vezes também. Então, o punho eu tinha falado 1 centímetro, mas na verdade vai ser 2 centímetros e 2 centímetros aqui embaixo. Nas laterais vai continuar 1 centímetro. Temos aqui o nosso bolso, vamos cortar 2 vezes, tudo com 2 centímetros em volta. Aliás, aqui onde nós vamos fazer a bainha, na parte de cima eu coloquei 3 centímetros, tá? A nossa manga, tudo com 1 centímetro, até a barra com 1 centímetro, porque depois nós vamos colocar o punho aqui. Então ficou desta forma, os moldes estão no fio do tecido, tá? Aqui eu comprei 2 metros de brim cinza, porém eu estou utilizando daqui de cima até no final da manga aqui, 1,5 metro por um tamanho G. Vamos lá cortar. E se você tem interesse em adquirir estas modelagens em tamanhos industriais do PP ao GG, vou deixar o meu contato na descrição do vídeo. Vai em formato plotter, caso prefira imprimir na gráfica já em tamanho real, e também em formato A4, para imprimir na impressora comum. Então vamos lá cortar. Então vamos lá, pessoal, começar a costurar esta camisa de trabalho. Vou pegar a minha parte da frente, vou tirar os alfinetes, né? Retirar o molde de cima. E aí está o meu lado da frente com os piques que eu fiz nas nossas dobraduras, onde nós vamos dobrar
para poder fazer o transpasse duplo. Se você não viu, assista a aula passada, que é a aula da modelagem. Eu ensinei a dobrar no papel. Vou ensinar a dobrar aqui também. Vou pegar a minha blusa, ó, lado direito e lado esquerdo. O transpasse duplo vai ficar do lado direito, tá? Enquanto o lado esquerdo será o transpasse comum. Ó, o transpasse duplo será colocado sempre no lado direito. E no lado esquerdo será o transpasse simples. Então se atente a isso. O masculino é sempre no direito que nós fazemos. Então vou pegar a minha parte do lado direito, vou dobrar pro avesso 1 centímetro e vou passar no ferro quente para a gente vincar. Dobrei a margem de 1 centímetro, agora eu vou passar para a gente fazer o passo a passo sem complicação. Vamos lá. Então eu trouxe vincado no ferro, ó, 1 centímetro pro lado do avesso. Agora eu vou dobrar 2 centímetros, 8, ó, o pique que nós fizemos em cima, e vou dobrar ele, que é o nosso 2,8. Embaixo também tem o pique, ó, é só dobrar em cima do pique, que não tem erro. Vamos lá. Dobra e passe novamente. Aí eu trouxe passado, então já demos o acabamento, ó, o pique ali certinho, tá? Do lado do avesso fica assim, já deu o acabamento. Agora eu vou virar pro lado do direito pra gente fazer dobrar no segundo pique, ó. Dobra novamente no pique e vamos lá. Só ajeitando ali embaixo para ficar certinho. E agora eu vou começar a dobrar no segundo pique. Só vai ficar mostrando o transpasse de 3 centímetros ali na frente. Se você não estiver entendendo, volte na aula anterior, que é a aula de modelagem. Eu ensinei a dobrar certinho no papel, você vai entender como eu fiz essa dobradura, tá? Aí, ó, só ficou mostrando os 3 centímetros, que é o nosso transpasse. Então agora é só dobrar um em cima do outro, ó. E assim forma o nosso transpasse duplo, né? O abotoamento escondido. Se você não quiser fazer escondido, é só retirar esse excesso, né, de margem que tem na frente e fazer o transpasse simples dos dois lados. Não tem segredo. Ó, ficou assim desta forma, o transpasse escondido, para ficar bem legal a nossa camisa de trabalho. Vamos lá. Então eu fiz a demarcação do bolso com giz de alfaiate, ó, coloquei o molde em cima e fiz a linha da cintura também. Porém, eu achei que esse bolso ele ficou muito baixo, ó. O bolso eu já vinquei no ferro, não tem segredo. É só vincar as margens no ferro ali em cima. Se quiser fazer uma bainha dupla, pode fazer para dar o acabamento no bolso. Eu achei que esse bolso ele ficou muito baixo, então eu vou subir ele mais para cima, ó, na mesma posição, centralizado, porém um pouco mais para cima. O quanto para cima? Uns 5, 6 centímetros acima da linha original, tá? Ali eu tô prendendo, mas depois eu vou subir ele novamente. Que aí a gente prende e faz uma costura de pesponto bem fininho, bem rente em volta do bolso, tá? Aí ó, eu subi ele. Nas modelagens industriais, o bolso ele já vai estar certinho mais para cima, não tem segredo. Já vai com margem de costura, então é só colocar o molde em cima do tecido e cortar e costurar. Os moldes vão do tamanho PP ao GG e eu vou deixar o meu WhatsApp na descrição do vídeo e também nos comentários.
para você adquirir as modelagens. Aí a faixa refletiva, ela vai abaixo do bolso, pode ser na cintura ou abaixo do bolso. Então eu peguei a faixa refletiva, porém nós temos que abrir o transpasse porque a faixa refletiva vai até ali, ó, na mágica que eu estou fazendo com o giz de alfaiate, para a gente poder dar o acabamento nessa faixa refletiva. Vamos lá. Ó, eu abri o transpasse, que aí quando a gente fechar ele vai ficar bem acabado. Ó, vou fazer ali na linha da cintura, aí a gente abre o transpasse, coloca até ali na marcação do giz de alfaiate que eu fiz na segunda dobra. Vou só acertar para ficar bem retinho ali, ó, e vou pegar o isqueiro e queimar as pontas para não desfiar, tá? Isso aí é praticamente um plástico. A gente dá uma queimadinha para não desfiar e a gente coloca, pode ser na cintura ou como eu falei, abaixo ali do bolso, que fica bem legal também. Aí a gente vai, coloca o alfinete, vou só colocar o alfinete para vocês verem como vai ficar escondida aí essa faixa, né, o acabamento da faixa. Ó, aí quando a gente dobrar o transpasse, fechar ele, vai ficar assim, ó, bem bonitinho, tudo no lugar. Aí ele vai ficar ali escondido, tá vendo? Aí é só ajeitar certinho e ir colocando os alfinetes, tá? A faixa ela está 2,5 cm abaixo do bolso. Coloca os alfinetes certinho e costura em volta. Ó, vamos lá. Vou cortar o excesso. E agora é só costurar. Uma costura bem rente de um lado e do outro. Retrocesso no início e no final. Se você está gostando desse vídeo, deixa um joinha para poder me ajudar, eu fico muito feliz e agradecido. Compartilhe esse vídeo, que vai ser sucesso. Ó, ali no final, eu levanto o pé calcador com a agulha para baixo e faço a voltinha, né? Voltando com a agulha do outro lado, ó. Levanto o pé calcador com a agulha para baixo e a gente faz o outro lado certinho. Aí eu fiz certinho, dobra novamente onde que era o vinco e assim está feito e assim está pregado a nossa faixa refletiva. E essa faixa você encontra facilmente na internet, em armarinhos, não tem segredo. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, depois de pregado a nossa faixa, nós vamos virar no avesso e pespontar aí, ó, o nosso transpasse para ele não ficar solto. Coloca os alfinetes certinho e prega todo mundo junto para nada sair do lugar. Aí eu já preguei, ó, retrocesso no início e no final. E ficou pronto a nossa faixa refletiva com um transpasse duplo. O que precisamos fazer agora é o seguinte, é já fazer as casinhas de botões na parte de baixo, ó. Já temos que deixar as casinhas prontas, porque senão depois, para deixar para o final, é muito difícil depois que tiver tudo já grudado, tudo costurado. Então nós vamos colocar as casinhas de botões e do outro lado nós vamos fazer o transpasse simples. Nós vamos pegar o nosso molde, colocar em cima, ó. Eu vou dobrar. Ó, peguei o meu molde, vou deixar o transpasse de 3, vou deixar mais 3, ou seja, 6 centímetros para frente e mais 1. Ou seja, o total de tudo vai ser 7 centímetros a mais a partir do meio da frente. Nós vamos colocar do lado esquerdo, que vai ser o nosso transpasse simples. Aí eu dobro, corto, né, o que sobrar. Nós não vamos precisar. Fiz uma modelagem para os dois lados, para ficar mais simples, não ter que ficar fazendo mais modelagem, né? E não gastar mais tecido, mais papel.
Aí depois de já cortado, é só dobrar 1 centímetro para dentro e depois 3 centímetros novamente para dentro, que aí vai estar pronto o nosso transpasse simples. Ó, dobra 1 centímetro para dentro, isso do lado esquerdo. 1 centímetro e depois 3 centímetros. Vou fazer isso, vou fazer as casinhas de botões e o transpasse simples e já volto. Então eu fiz, ó, coloquei as casinhas de botões no lado direito e do lado esquerdo eu fiz o transpasse simples. Do lado esquerdo eu fiz o transpasse simples e já preguei os botões, tá, ó. Porque aí vai um em cima do outro e vai ficar tudo bonito. A faixa refletiva batendo com o outro lado, ó, ficar certinho, uma linha reta. Aí agora eu peguei o meu molde das costas, nós cortamos uma vez na dobra do tecido, então ele sai inteiro, né? Ó, a gente vira, desdobra e já fica assim, inteiro. Aí nós vamos colocar direito em cima de direito, ombro com ombro, cava com cava, pra gente costurar os ombros e overlocar. Vamos lá. A faixa refletiva você pode continuar na linha da cintura ou abaixo do bolso, ó, no lado das costas. Porém, eu comprei só 2 metros de faixa, então vai faltar, porque precisa colocar na manga. Então eu vou dar prioridade na manga e o que sobrar eu coloco nas costas, tá? Então vou aí costurar retrocesso no início e no final o ombro, aliás, os 2 ombros, para a gente já começar a montar a nossa peça. Finaliza com o retrocesso. E agora é só passar o overlock. Se você não tiver overlock, passa um zigue-zague aí, um ponto bem fechadinho para não desfiar. Estou fazendo com linha preta mesmo, porque eu não vou ter outros cones com linha cinza. Então faça aí com uma linha parecida, né? Agora se for para fazer em grande quantidade, em escala, aí é necessário comprar as linhas cinza para poder ficar tudo bonito. Aí agora eu fechei, overloquei os 2 ombros, vou abrir a minha peça, costas para um lado, frente para o outro, ó, e o ombro no meio. Que agora nós vamos pegar o nosso molde da manga e vamos fazer um pique no meio da manga, ó. Para eu saber onde que é o meio, já faz nas 2 mangas de uma vez e na frente. Pega um pique, faz um pique no lado da frente para você saber que aquela cava ali é a frente, né? E não se perder depois. Ó. Então aí nós temos as 2 mangas já com o pique da frente e o pique do meio. O pique do meio vai em cima do ombro. Porém, nós temos que pregar a nossa faixa na manga também, né? Não pode faltar, não pode esquecer disso. Então eu vou priorizar as 2 mangas, porque eu só tenho 2 metros de faixa refletiva. E vou colocar 4 centímetros abaixo ali, ó, da cabeça da manga. Tá? Corta o excesso. Então, para você fazer a blusa com a faixa refletiva, eu recomendo comprar aí 2 metros e 30, 2 metros e 40 de faixa. É o que você vai utilizar para esta camisa de trabalho. Ó, vamos lá, posiciona as 2 certinha. E o que sobrou ali, eu vou colocar bem no meio também das costas. O ideal seria de fora a fora, né? Mas, como não sobrou, e se eu comprasse mais ia demorar muito para chegar,
que eu comprei na internet demorar mais de uma semana e eu não podia esperar, né? Eu tinha que fazer esse vídeo, lançar esse vídeo o mais rápido possível para vocês. Ó, então agora eu peguei as duas mangas, pareei tudo certinho, coloquei direito em cima de direito para a gente poder fazer a marcação da abertura da carcela. Eu preguei a faixa refletiva nas duas mangas, tá? Não mostrei porque não tem segredo, é só costurar em volta. Ó, e com as duas mangas direita em cima de direito, costas em cima de costas, eu vou cortar, ó, até a marcação que fizemos. Tá? Ó, costas tá em cima de costas. E está pronta aí a nossa manga com a abertura. Então eu vou abrir a minha peça agora, ó, nas costas a faixa refletiva faltou, né, ó, faltou uns 16 centímetros para um lado, 16 para o outro, ou seja, uns 20 centímetros. Por causa de 20 centímetros eu não vou conseguir fazer de fora a fora lá nas costas, mas tá bom. Deu para colocar no meio ali, não vou reclamar, né. Então a minha cava está aberta, ó, costas para um lado, frente para o outro, ó, onde é frente da manga eu vou colocar para o lado da frente da peça. E onde é costas, vou colocar pro lado das costas. O pique do meio da manga vai em cima do ombro. Eu já vou colocar lá no final, ó, debaixo do braço, já coloco um alfinete. Essa manga, a modelagem encaixa perfeitamente na cava, então não precisa embeber, é só colocar mesmo e costurar. Ó, já coloca no final do braço e vai distribuindo, né, a manga em volta da cava inteira, para a gente poder fazer uma costura e prender essa manga. Vamos lá. Vou fazer de um lado e depois vou fazer do outro. Ó, como vocês podem ver, encaixa perfeitamente, sem segredo nenhum. Então as modelagens que você adquirir, vai estar tudo certinho, tudo encaixando perfeitamente. É só mesmo colocar o molde em cima do tecido e já cortar e costurar. Ó. Agora vamos costurar com retrocesso no início e no final. Costurei um retrocesso no início e no final. Verifique se não ficou nenhuma prega, se a manga está certinha presa, ó. Está tudo bonitinho, tudo preso. E temos que overlocar também, tá? Ó, overloca de fora a fora em volta da manga. Então eu já trouxe o overlocado para adiantar, né? Não ficar tão cansativo para vocês esse vídeo. E agora nós vamos colocar uma carcela ali nessa abertura da manga, tá? Se você quiser fazer a carcela antes de pregar a manga na blusa, na camisa, não tem problema, tá? Eu fiz de um lado a carcela, vai ficar desse jeito. É um jeito de fazer a carcela, existem vários jeitos de colocar carcela na abertura de manga, tá? Então se você já souber um jeito bom aí, faça do seu jeito que você prefira. Então eu peguei uma tira com 10 centímetros de largura, ó, por 16, 17 centímetros mais ou menos de comprimento, e vinquei para fazer tipo um viés, ó. Vinquei todo bonitinho, com 1 centímetro para dentro, para a gente poder colocar na nossa abertura. Vamos lá. Então a nossa abertura está aí, nós vamos abrir ela para colocar esse viés em volta. Vai pregar certinho, ó, um em cima do outro. Essa é uma parte que você tem que fazer com muita paciência para nada dar errado. Ó, vai pregando um em cima do outro, vai colocando alfinete. Se você quiser alinhavar, pode alinhavar. Esse é um jeito de colocar que eu achei mais fácil. Mais pra frente eu posso trazer outros vídeos colocando essa carcela de uma outra forma, né? Tem gente que faz molde para esta carcela. Então, nenhum jeito está errado, né? Cada um faz do jeito que gosta mais, acha mais fácil. Aí, ó, só ir colocando reto, vai encaixando tudo certinho e vai prendendo com alfinete, não tem segredo. Parece que vai dar uma prega ali, mas depois que volta pro lugar não fica prega, tá? Vamos lá. Pareia bem certinho, com o lado de baixo também,
para nada fugir na hora que você costurar. E vamos lá. Vai até o final. Está tudo certinho agora, ó. Verifica se tá tudo do lado de baixo, tudo certinho. Ó. Vai ficar desta forma. Do lado do avesso também. O alfinete pregado certinho. Agora é só passar uma costura bem rente, prendendo todo mundo. Retrocesso no início e no final. Se você estiver gostando do vídeo, deixa um joinha se não deu até agora. Me ajuda bastante aqui no YouTube a crescer e a esse vídeo aparecer para outras pessoas que precisam fazer esta peça. Se você não assistiu a aula passada, foi a aula da modelagem desta camisa de trabalho. Se você quer aprender a modelar, entre na aula passada. Vou deixar no link para vocês clicarem. E vamos lá terminar de costurar a nossa carcela, retrocesso no final também. O excesso ali depois você corta, né, com a tesoura, não tem segredo. Aí vai ficar desta forma, ó. Parece que vai ficar uma prega ali, mas não fica na hora que você fechar. E agora é só colocar um em cima do outro, que não tem segredo, ó. Do lado do avesso fica assim, tudo certinho também. Se você não tem prática, nunca fez, é bom treinar antes, né, num tecido, num tricoline, ó, só dobrar certinho e fazer um triângulo lá em cima, ó. Faz um triângulo bem bonitinho, vai ajeitando do jeito que você achar melhor. Faz a dobradura, ó, para ficar tipo um triângulo. E depois é só passar a costura em cima do triângulo e fechar a abertura da carcela, tá? Vamos lá. Vou passar uma costura em volta para a gente conseguir dar o acabamento aí na carcela, nesta abertura. Vai ajeitando, ó, coloca os alfinetes para ficar um triângulo bem bonitinho e costura em volta. Vamos lá. Então eu costurei a carcela em volta, agora nós vamos fechar a manga e as laterais. Vamos lá, ó. Direito em cima de direito, faixa refletiva com faixa refletiva, debaixo do braço com debaixo do braço, bem certinho. Ó, barra com barra, coloca os alfinetes e costura em volta dele todo, tá? Costura e faz o overlock, tá? O acabamento dos dois lados. Então agora nós vamos mexer com um punho, ó. Nós cortamos 2 vezes, colocamos 2 centímetros no lado do comprimento e vamos dobrar ele ao meio, ó. Os dois lados nós vamos dobrar ao meio. Do outro lado também. E agora é só cortar no meio deles. Vamos lá. Corta de um lado e do outro para a gente já fazer a montagem do punho. Do outro lado vou fazer a mesma coisa. Então agora nós vamos começar a fazer, ó. Vou dobrar 1 centímetro para dentro e fazer uma costurinha com retrocesso no final, no início e no final. Vamos lá. Dobre 1 centímetro e passe uma costura. Costura aí com um pezinho de máquina, não tem segredo. Retrocesso no final. Ficou desta forma, ó. Fazemos isso em uma das partes, ó, e colocamos o outro em cima, direito em cima de direito. E vamos costurar em volta. Coloca o alfinete e costura em volta. Retrocesso no início e no final também.
vamos lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do nosso canal. Faça um retrocesso no final também. E um lado do nosso punho já vai estar praticamente pronto, né? Nós vamos cortar agora o excesso. Ficou desta forma, o avesso para mim, né? Vou cortar o excesso ali em cima, as pontinhas, para depois que a gente desvirar para o lado do direito, não ficar grosso, né? Não ficar ruim. Então a gente corta as partes mais grossas e desvira. Vamos lá. É sempre bom já ir desvirando e passando no ferro quente para poder vincar tudo, ficar tudo bem engomado. Ó, com a ajuda da tesoura faça os cantinhos para ficar tudo bem bonitinho. Passa um ferro quente para ficar tudo vincado. Vai ficar desta forma o nosso punho. Agora é só pregar lá na manga. Vamos lá. O outro lado do punho eu faço a mesma coisa, não tem segredo, ó. As laterais e a manga eu já fechei, ó, e já passei o overlock. E a barra também, a barra inteira eu passei o overlock, ó. Passei o overlock na barra inteira para depois a gente só dobrar a margem e passar uma costura para fazer a bainha simples. Então vou virar ali para o meu direito a manga, o outro lado também. Eu viro para o direito, ó, ficou tudo bonitinho, ajeita. Depois do final você vem com ferro, depois que tiver tudo pronto, vem com ferro passando tudo para ficar bem apresentável aí a peça. Aí eu venho com o punho sem segredo nenhum, direito em cima de direito. Antes disso, temos que fazer as pregas ali na manga, né? Para poder encaixar o punho, porque o punho ele tá menor que a manga. Tá vendo? Ó? A gente tenta levar lá para o final, mas não vai dar. Por quê? Porque é assim mesmo. É preciso fazer umas pregas, que é comum dessa camisa de trabalho ter umas pregas na manga. Ó, tem excesso de tecido ali, ó, na manga, tá vendo? Então agora nós vamos tirar para poder fazer as pregas. Ó, vamos lá fazer umas pregas no lado da frente, tá, pessoal? Você faz 2 preguinhas ou 3, aí depende do seu gosto. E vai vendo se vai encaixar. O outro lado tem que fazer a mesma coisa, tá? A quantidade de prega que você fez de um lado da manga, do outro lado, tem que fazer igualzinho e no mesmo lugar. Então faça as duas junto para dar, tá? Aí, ó, fiz as pregas, vou ver se vai funcionar. Aí eu vi que não funcionou, então eu diminuí a prega. Deixei menorzinha, ó, a prega, para poder encaixar no punho certinho. Vamos lá. Fiz a preguinha, passo uma costura para essa prega não sair do lugar. É uma costura só de segurança, né? Para a prega não desfazer, ó. Aí eu vi que encaixou perfeitamente o punho. Então, outro lado nós vamos fazer a mesma coisa, como eu tinha explicado. Agora é só encaixar o punho, né? Está tudo certinho agora. Tirou o alfinete, porque nós já costuramos. Aliás, nós vamos costurar agora. Meio pezinho de máquina, só para a prega não se desfazer. Retrocesso no início e no final. Vamos lá. Deixe um joinha no vídeo, se você não deu. Eu fico muito agradecido e me ajuda bastante. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, que eu estou sempre de olho. Aí eu venho com o meu punho e coloco em cima da manga, ó, direito em cima de direito, pareia bem bonitinho, ó, a extremidade ali,
e já levo lá pro outro lado também, ó. Já leva para o outro lado, pareia bem bonitinho, ó, um em cima do outro e vai colocando os alfinetes. Vamos lá. Vamos pregar somente a parte do punho que não fizemos a dobrinha de 1 centímetro, tá? Vamos lá. Vai distribuindo e colocando os alfinetes. Se você quiser alinhavar, fique à vontade. Agora nós vamos costurar. Retrocesso no início e no final para a gente prender a nosso punho. Vamos lá. Vamos prender somente onde não fizemos a dobrinha de 1 centímetro. Essa dobrinha ela vai lá para o lado do avesso da nossa manga. Vamos lá. Retrocesso no final. Vamos ver como ficou o nosso punho pregado. Verifique se não ficou nenhuma prega, nada. Ó, no lado direito. Tudo pregado, bonitinho. Esse punho meu ele ficou um pouquinho menor do que deveria ser, né, no comprimento. Mas nos moldes eu já corrigi isso. Deixei do tamanho certo. Aí agora no lado do avesso é só colocar as rebarbas para cima e ir fechando, ó. Coloca as rebarbinhas tudo lá para dentro, né? E vamos fechando aí, ó, colocando o alfinete para fazer uma costurinha em cima. Não tem segredo. Vamos lá. Porque como a gente já fez a dobrinha de 1 centímetro, então ela já tá com acabamento, né? Agora é só esconder todo mundo e passar uma costura reta. Retrocesso no início e no final. Aproveita e passa a costura em volta do punho inteiro, tá? Porque aí depois que lavar ele não fica abrindo. Ó, esconde todo mundo lá pra dentro e faça a costura. Não tem segredo, né, pessoal? Muito fácil. É só costurar em cima, aí no lado do direito, ó, você vê se tá tudo certinho. Se quiser alinhavar nessa parte aí, principalmente nessa parte. Aí eu já costurei, ficou assim com a nossa prega, ó. O nosso punho já fechado, bem bonitinho. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, para ficar bem bonito, tá, pessoal? Essa camisa de trabalho, o punho ele é bem fechadinho mesmo, né? Principalmente para quem mexe com química, coisa perigosa, ou que não pode ter contato com pele. Então é muito bom. Aí eu fiz do outro lado a mesma coisa, sem segredo. A costura não tem nada de segredo, né, pessoal? A barrinha eu dobrei a margem para dentro e vou passar a costura, tá? Se tem 3 centímetros na barra, você dobra 3 centímetros para dentro. Se tem 2, dobra 2 centímetros. E passa uma costurinha igual eu passei aí, ó, tá? Para ficar bem bonito. Depois tem que passar com ferro para ficar tudo bonito. Sem esses amassados aí, para a peça ficar bem apresentável. Então agora ficou faltando a nossa gola, né, pessoal? Eu pego aí a fita métrica e vou medir, ó, a partir do transpasse em volta do nosso decote inteiro, para eu saber quanto que nós temos de cava de decote. Para a gente poder cortar lá a nossa gola, ó. Vai medindo em volta do nosso decote inteiro, para a gente ver o quanto precisamos de gola. Eu sempre gosto de deixar a gola assim, ó, pro final, porque eu já vejo quanto que tem, porque às vezes a gente não costura tudo, às vezes a gente deixa margem de 1 centímetro, porém a gente acaba costurando meio, às vezes a gente costura em meio,
Então acaba que a gola ela fica maior ou menor, né? Dependendo. Aí eu tenho aí a minha gola com colarinho, já é tudo junto, tá? Nessa modelagem eu fiz tudo junto e vou fazer a mesma coisa que fizemos lá no punho. Vou dobrar 1 centímetro para dentro e vou passar uma costura ali, ó, no pé de gola. Ó, dobrei 1 centímetro para dentro e agora é só costurar com retrocesso no início e no final. Vamos lá. Ó, no final também. E se você estiver gostando desse vídeo, deixe um joinha para poder me ajudar. Esse vídeo vai aparecer para outras pessoas e eu vou conseguir postar mais vídeos aqui no canal com mais frequência para vocês. Ó, dobrei certinho e vou colocar uma gola em cima da outra, direito em cima de direito, para a gente costurar em volta. Vamos lá. Vamos costurar em volta. E se você quer adquirir estas modelagens do tamanho PP ao GG, entre em contato comigo no WhatsApp, que vai estar aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Vai estar o link, né? Você clica nesse link e vai direto para conversar comigo no WhatsApp. Aí os moldes são em formato PDF A4 para você imprimir na impressora comum, folha Chamex mesmo. Aí você vai montando os moldes até ele ficar em tamanho real. E também vai em formato plotter, caso você não queira trabalho, já vai lá na gráfica e imprime o molde em tamanho real de uma vez. Aí não tem segredo, ó. Costurei em volta da minha gola inteira, agora é só tirar o excesso, ó, para quando a gente desvirar para o lado, para quando nós virarmos para o lado do direito, não ficar tão grosseiro, né? Desvirar bem bonito. Vamos lá. Ó, faça ali os biquinhos e agora é só virar para o lado do direito. Vira todo mundo bem bonitinho, sem segredo. Passa um ferro bem quente para poder vincar tudo. Ó, vê se ali o pé de gola ficou bem bonitinho, ó, ficou todo mundo certinho. E passa um ferro em cima, vamos lá. Pega a ponta da tesoura, faça os cantinhos. Não precisa ser forte, tá? É só para ajeitar mesmo, ó, os cantinhos ficar bem pontudinho, bem bonito. E agora nós vamos pegar o direito e colocar em cima, ó. Direito em cima de direito e vamos costurar o nosso pé de gola na nossa camisa. Já vou lá pro final de novo, ó, no outro transpasse que está os botões e já pareio, deixo tudo bonitinho. Vamos costurar igual o punho, somente a parte onde não dobramos 1 centímetro para dentro. Ó, aí vai distribuindo a gola em volta do nosso decote inteiro. Essa gola ela é muito boa para quem não gosta de fazer ela separada, porque aí ela já tá toda junta, não precisa ficar costurando, porque ela separada ela é bonita, porém dá mais trabalho, né? E para confecção assim de uniformes, as pessoas elas preferem uma coisa prática, que é rápido de costurar e que vende rápido, né? Então, aí agora no lado do avesso é só dobrar bonitinho, colocar as rebarbas para cima e costurar. Não tem segredo. Essa foi a aula da costura. Eu espero que vocês tenham gostado, ó, a gola certinha presa. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui no final do vídeo o vídeo onde eu ensino a fazer a calça de trabalho. Se você quer o conjunto aí, ó, não perca essa oportunidade. Um grande beijo e tchau, tchau!